Olá, pessoal. Tudo bem? Oiê. Tudo bom com vocês? Vocês estão me ouvindo? Faz um joinha aí, porque minha conexão, ó, tá mais ou menos. Beleza. Se travar, vocês me avisem, tá? Tudo bem? E você, Mai? Tô com saudade. A gente já não se via antes tanto, né? Agora, com esse tudo que tá acontecendo. Tô esperando a Michelle entrar pra gente começar a conversar do que o nosso corpo, como o nosso corpo se comunica, né? O que que ele expressa, o que que ele diz. Olá. Deixa eu ver se a Michelle já entrou. Sim, a minha ainda não entrou. Deve estar para entrar. Oi, Clau. Tudo bem? Como que tá Bauru? Cadê Dona Michele? Que bom. Aqui também tá aqui. Bom, aqui é quente, né? Cláudia de Bauru. A gente estudou junto fisioterapia. E nós fazemos também juntos microfisioterapia. Aí a Mia entrou. Oi, Mi, tudo bom? Oi, Dê. Vai aparecer aí pra você. Oiê! Oiê, Tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô só arrumando aqui. Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. E você, me vê bem? Me ouve bem? Também, tudo tranquilo. Ai, tão bom. E aí, como que estão as coisas? Tá, tudo Tá bem. tudo A bem? gente vê. Passamos bem. Viemos visitar a minha sogra aqui, que fazia 7 meses que a gente não via, né? Ah, A gente veio sim. trabalhar pro lado de cá essa semana pra ficar um pouquinho com ela. Ai, que bom. Ai, precisa. É bom. Não tinha mais como, né? A gente ficou adiando, adiando, mas faz parte também, né? Sim. Vamos começar? Vamos lá. Que bom. Feliz de Então estar aqui, vamos. Catarina. Ai, que bom. Eu tive a ideia de convidei a Michelle para fazer essa live com a gente, que a Michelle é coach, depois eu quero que você se apresente-me. Tá. E ela é coach de desenvolvimento humano. E aí a gente já conversou algumas vezes sobre o meu trabalho, como as nossas visões sobre o corpo humano, sobre a questão de emoção, né? Como é que se liga, como e tudo se relaciona. E ela trabalha com o comportamento, né? Então nós vamos juntar os dois conhecimentos e conversar um pouquinho hoje sobre isso. É isso aí. Juntar as duas ciências, né? Como é bom, assim, quando a gente consegue. Parece que é uma comprovação, né? Tipo, eu não tô falando isso não é coisa de coach, isso não é coisa de treinamento, isso não é coisa de comportamento, não. Isso é ciência, né? As coisas vêm se comprovando. Sim. Isso é muito legal, né? Bom, eu sou a Michelle, eu tenho uma empresa de educação empresarial chamada Colabore.
E eu trabalho com empreendedorismo digital também, com cursos, com treinamento, com mentoria, nessa área de desenvolvimento humano, né? A minha área no empreendedorismo digital é o Life, né? E a gente trabalha muito essa questão do corpo, do comportamento, porque o desenvolvimento humano nada mais é do que desenvolvimento de competências, de habilidades, né? E tudo isso conversa muito com o corpo, né? É o que a gente vem sempre falando, né, Catarina? Nosso corpo, ele não só fala, como ele grita, né? O tempo todo, né? O que a gente vê nas pessoas é o corpo, é a postura. As pessoas se comunicam através dessa postura infinitamente mais do que o que elas falam, né? Então, tá tudo interligado, né? Tá tudo misturado. E que bom que a gente pode falar sobre isso para ir melhorando cada dia, né? Seja no comportamento, seja no corpo em si, mentalmente, as nossas emoções, tá tudo ligado, né, Catarina? É bem isso mesmo. Tanto é que quando a gente tem dor é porque o corpo já tá gritando, falando assim, tem algo que não tá muito certo aí na sua conduta, na sua rotina, e que você tá se incomodando, né? Quando o corpo ele tem a dor em si, é porque no seu inconsciente, o seu emocional, ele pode estar abalado. Aí até respondendo uma questão de ontem, né? Falou assim, mas e lesão traumática, né? Eu estava fazendo um esporte ou eu caí de um banco, por isso que eu me machuquei. Sim, por isso que você se machucou. Mas é porque, de certa forma, o seu corpo já tinha uma fragilidade, né? Já tinha algo acontecendo ali naquele lugar onde você se machucou, que de certa forma pode relacionar com a sua questão emocional. Né? Para dar uma introdução que eu gostaria de falar, quando a gente está na barriga da nossa mãe, na embriologia, nós partimos de desenvolver todo o nosso corpo de 3 tecidos, né? E esses 3 tecidos, eles estão correlacionados diretamente com os nossos sentimentos, com os nossos órgãos e com o nosso corpo músculo-esquelético, vamos dizer, né? Então, que é onde aparecem as dores, ou o torcicolo, essas dores mais físicas. E então, sim, tudo que a gente sente, de sentimento, a gente se relaciona com o nosso corpo também. Então, uma dor no estômago, ele pode estar... Tudo bem aí? Tudo, tô vendo o pessoal comentando aqui. Tá, não, é que eu achei que tinha travado. Ele pode estar correlacionado com uma questão muscular, algum mau jeito que você deu, que você na hora não percebeu, e aí ele vai caminhando para tentar sobreviver, né? Que o nosso corpo, ele tenta sobreviver de todas as maneiras, é o nosso instinto. Então, hoje já tem uma noção muito grande e muito boa, as pessoas já estão encontrando essa noção de que não adianta a gente cuidar só de uma parte segmentar, né? Não, vou cuidar só da minha cabeça, do meu mental, mas vou deixar meu corpo de lado, vou cuidar só do meu corpo, não cuido da minha cabeça. E até, não, eu tenho problema no pé. Tá, você tem problema no pé. Mas vamos ver o que mais que você traz aí também, né? E isso influencia diretamente no nosso comportamento, né? É tudo sistêmico, né? A gente trabalha muito isso, não tem como separar mais, né? E tudo vai influenciar. Quando a gente fala da comunicação, né? Que conversa muito com a questão postural, né? Então, a gente trabalha muito fortemente, tanto nos processos quanto nas empresas, a questão da comunicação em si, naquelas 2 vertentes principais, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal é que a presença da postura do nosso corpo, né, é onde essas emoções, elas aparecem muito fortemente, porque é aí que o nosso corpo comunica, né, de alguma forma, né? Tem uma teoria que diz que 55% da nossa comunicação se faz referente a uma comunicação não verbal. O restante é o tom de voz e é o que eu falo, mas o meu corpo é responsável por 55% do que eu falo, né? Então, às vezes, você tem incongruência na comunicação por conta da postura, porque internamente você está se comunicando uma coisa, né? Mas externamente você está mandando uma outra mensagem. E aí as pessoas não conectam umas com as outras, né? Por quê? Porque não tem congruência com isso daí, né? Exatamente. Então, sei lá, você está numa entrevista e aí você quer passar a sua melhor
a sua melhor postura, mas você não tá se sentindo à vontade, você acredita que você não é capaz daquilo, né? Exato. E aí o seu corpo reflete. Então fala, mas eu fui super bem na entrevista, falei e tudo mais, mas não consegui. Como é que tava seu corpo, né? A tremedeira, fecha os ombros. Exato. Né? Então é toda uma questão. Eu sempre falo que a postura, ela é o nosso estado mental. O dia que a gente acorda meio bad, assim, né? Tipo, ai, né? Hoje eu não tô afim, né? A primeira coisa que a gente faz é o corpo tá fechado, a fisionomia tá caída, aí você não tem energia para mais nada. Você não penteia o cabelo, você não passa uma maquiagem, tudo que complementa, né? Mas a primeira coisa é o corpo, né? Então, o corpo de quem não tá afim hoje é um corpo caído, é um ombro fechado, como você falou. Por quê? Porque emocionalmente o nosso estado mental tá refletido ali, querendo ou não, né? Isso, inconscientemente exatamente. Ele reflete, né? E o inconsciente nosso, ele é 95%, né? Nós somos apenas 5% consciente. Então, às vezes, você não faz aquilo porque você quer, mas aquilo tá inscrito dentro de você, né? E o interesse das minhas lives, das nossas lives e de tudo que eu acho que nós duas fazemos é mostrar para as pessoas que você tem que acessar o seu inconsciente, né? Começar a trabalhar um pouquinho. 5%, né? Exatamente, para você conseguir mudar. Porque senão você fala, eu tento mudar, eu sei, eu não consigo, mas você também não sabe o que você tem que fazer para conseguir, né? Pois é. Quando você tem a consciência de como você age, aí as coisas ficam mais fáceis. E sabe o que acontece às vezes, Kátia? Às vezes é tão inconsciente que a pessoa não percebe, né? Eu tive um caso de uma coach que ela tava com um problema veio com um problema de autoestima para trabalhar autoconhecimento. E ela não tinha noção da postura, o tanto que a postura dela interferia nas emoções, né? Era um reflexo, mas também alimentava aquilo ali. Porque ele se retroalimenta, né? É uma linha de mão dupla ali. Se você tá com a postura ruim, é reflexo de uma emoção, mas se você mantém a postura, você alimenta aquela emoção ruim de alguma forma, né? A gente precisou fazer alguns vídeos, fazer algumas fotos, né? Trabalhar para ela visualmente tomar consciência daquilo, de como ela era fechada para se mostrar, sabe? De tão lá dentro que estava isso. É claro que tem todo um porquê, né? Emocional. Sim. Por trás disso, né? Mas para mostrar assim o tamanho, tanto que é inconsciente. Você fala, nossa, mas será que a pessoa não percebe que ela tá com o ombro fechado? Às vezes não, né? Ela não tem essa consciência. No RPG em si, quando eu atendo, a maioria das pessoas não tem consciência. A hora que a gente começa a mostrar... Porque todo mundo falando de músculo, né? Todo mundo é torto. Ninguém é retinho. Só que a gente não se enxerga, né? Então, na hora que você começa a mostrar a diferença, orelha, pescoço, ombro, você fala, nossa, mas é verdade. Aí você começa a mostrar onde ela poderia ficar, onde ela poderia... Ela fala, nossa, mas... eu cresço, eu fico mais bonita, né? Me sente mais confiante. Às vezes a pessoa chega lá no consultório para tratar da coluna e tudo mais. A hora que termina o tratamento, tratamos a coluna, mas tratamos muito mais coisas ali, né? Ela tem uma outra postura de vida, ela consegue se expressar melhor, ter mais confiança no que ela está fazendo. A coluna em si, ela representa a nossa segurança. Ela é a nossa espinha dorsal, é o que nos sustenta. E realmente, é o que ela transparece aquilo que a gente sustenta na vida também, né? Então, se a gente tem uma base sólida, seja ela familiar ou seja ela aquela que você encontrou durante a sua caminhada, isso te traz uma segurança, te traz uma força. Então, você provavelmente consegue lidar melhor com as suas situações. Quando você tem uma coluna mais frágil, vamos dizer assim, talvez, não é regra, né? Mas talvez essa segurança familiar, essa questão familiar ou do caminho que ela encontrou, a segurança de vida dela, pode ser que esteja abalada também. Então a gente consegue fazer essas correlações, né? E trabalhar nesse sentido. Ele vai refletir uma questão emocional ali e você faz um processo investigativo, né? Me lembro das nossas sessões investigativas. Né? E assim, você se lembra de coisa que você nem tinha noção que aquilo trazia tamanho reflexo, né? E uma viradinha de chave, assim, uma tomada de consciência, né? Mexe com tudo, né? Emoção, corpo, sentimento, pensamento, comportamento,
mexe com tudo. É bem isso mesmo. E tem um estudo que fala que o nosso sistema límbico, porque nós temos 3 cérebros, né? O nosso cérebro é dividido em 3 partes, mais ou menos. E então é o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que é o nosso instinto, e nele tem o nosso inconsciente, ou seja, que é o cérebro mais ativo nas crianças, porque ele trabalha no sentido de luta ou fuga. Ele trabalha para ele se corrigir. Eu tô em perigo e o corpo sempre sobrevive, né? Sempre busca a sobrevivência. Então eu tô em perigo, eu tenho que lutar contra o meu leão, o meu perigo, ou eu não consigo lutar com ele, eu vou perder, eu tenho que fugir. Então esse é o cérebro reptiliano. E ele que comanda toda a nossa questão fisiológica. A gente não tem domínio sobre se o seu corpo vai produzir hormônio hoje ou não vai. Se sua pressão vai subir hoje ou não vai. Ela sobe porque você vivenciou alguma coisa, certo? O outro cérebro é o sistema límbico. E já tem estudos, é um estudo antigo, na verdade, mas ele é 80% via do coração para a cabeça do que da cabeça para o coração. O sistema límbico, ele é o responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Então, quando a gente fala que a gente sente com o coração, é a mais pura verdade. Porque ele é 80%, as vias dele são 80% do coração para a cabeça e 20% o contrário, né? E o sistema, e o terceiro cérebro, que é dessa tríade, é o neocórtex, que é o nosso cérebro do equilíbrio. Então, que a gente atinge a maturidade quando a gente já fica mais ou menos adulto, lá por volta dos 20 anos, que a gente vai conseguir ter realmente esse equilíbrio. E aí ele que vai te trazer, não, eu quero gritar agora, mas eu tô no meio do shopping, eu não posso gritar. Então eu tenho que me conter. E por isso que, eu dei um exemplo aqui bobo, mas nesse sentido de você se conter, de você ponderar, de você não poder se expressar, se isso é muito forte dentro de você, as coisas começam a não funcionar muito bem. E o corpo vai, uma hora, dar alguma resposta. A gente usa o termo vai somatizando, né? Não sei se você usa isso na física. Sim, né, também. Sim. Vai somatizando tudo ali. E aí começa, dói aqui, dói ali, trava o pescoço, né? Trava a lombar, dá uma dor que você não sabe da onde, uma enxaqueca maluca. Tudo exatamente. por conta dessas somatizações, né? Isso. Então, eu acho que a grande questão é a gente pegar a raiz disso, né? A origem se descobrir. Disso, a coluna ou o comportamento é só consequência, né? Exatamente. É isso que a micro trata. A micro trata a causa disso, né? E o desenvolvimento humano, a questão de você poder mostrar para as pessoas, de fazer o seu trabalho como coach, eu acredito que ele tem um sentido preventivo dessas questões de doenças corporais muito importante, muito grande, assim, sabe? Porque a pessoa que te procura, ela já busca, ela fala assim, eu posso melhorar, eu quero me encontrar, eu posso melhorar, como eu posso melhorar, né? E aí vai desenvolvendo e eu tenho certeza que deve prevenir muitas lesões que poderiam acontecer. Isso tem um estudo muito grande em cima das crenças, né? Que tem muito a ver com isso que você estava falando, porque as crenças, elas vêm da infância, né? Por uma necessidade de sobrevivência, né? A busca natural do ser humano de ser amado, né? Isso tudo tá relacionado com isso lá na nossa infância. Então, até os 7 anos ali, a gente adquire ali todas as nossas crenças. E ali também, o que acontece? Por exemplo, né? Se eu aprendo que para eu ganhar a atenção dos meus pais, né? Quando eu fico doente, eu ganho a atenção dos meus pais, né? Sei lá, isso aconteceu comigo, né? Quando meu irmão mais novo nasceu, a gente tem 3 anos de diferença. Eu me jogava no chão o tempo todo, Catarina. Porque eu queria chamar atenção. Poxa, eu era a princesa da casa. De repente chegou o bendito lá e roubou a cena. Como assim? Então, às vezes, estava todo mundo na sala, eu passava, me jogava, chorava, caía. Aí, o que acontecia? Todo mundo vinha e dava atenção. E aí, eu, criança, o que eu entendi? Opa! Se eu me machuco, se eu me jogo, se eu sou vítima, as pessoas vêm me proteger e eu me sentia amada. Então, funcionou lá na infância. Só que olha que loucura. A gente cresce e esquece de virar essa chavinha.
Não é igual um dente de leite que você troca, não preciso mais, joga fora, vem um dente de adulto, né? Não, a gente carrega isso a vida toda. Inconscientemente, ela vira um tremendo sabotador. Que são pessoas, por exemplo, que têm vitimismo, às vezes inconsciente, ela tem que se colocar. E isso vai para o corpo. Olha o corpo de um vitimista. Pensa numa pessoa que ela é vítima da sociedade, vítima da situação, né? Provavelmente, existem estudos que falam que esse grande sabotador, ele dá origem também a um processo depressivo, né? Então, o corpo de uma pessoa que está em processo de depressão está comunicando o quê? Tristeza. Como é que eu comunico? É o ombro fechado, é a cara caída, sem vontade, sem nada. Eu estou comunicando, eu estou me comportando, a minha postura comunica isso aí, né? E esse estudo fala justamente isso, sabe? Que essa comunicação de tristeza, ela vai gerar pensamentos e sentimentos de tristeza. E é o que vai acontecer, né? Então, dentro do comportamento humano, é claro que o coach não trata nada, né? A gente não trata uma depressão, a gente não trata uma tristeza, mas quando você consegue identificar a origem e trabalhar, a gente fala da forma reversa, sabe? Porque qual que é o entendimento, né? Se a minha postura tá comunicando tristeza, eu não tenho nenhum poder sobre as coisas que eu penso, sobre as coisas que eu sinto, né? Dentro do comportamento humano, eu não tenho esse poder. Se eu falar pra você agora, Catarina, não pensa no elefante branco de bola rosa. Já pensei. Com certeza pensou. A gente não tem esse controle, né? Mas sobre o nosso comportamento, a nossa comunicação postural, principalmente, a gente tem controle. É consciente. Sim. Isso tá nos 95%, né? Sim, exatamente. É o cérebro neocórtex que eu expliquei aí dominando. Então a gente pode ter ele como aliado, né? Porque eu não tô bem, eu tô triste, eu não estou... No exemplo da depressão, né? Eu não tô bem, eu tô triste, eu não quero levantar da cama. Não. Eu vou levantar da cama, porque eu escolho isso hoje, né? Exato. Então, é o superpoder consegue... que todo ser humano tem de fazer escolhas, né? Isso. Não fazer nada também é uma escolha, né? Também é uma escolha. E tá tudo bem. Se é isso que você quer, tá tudo bem. O negócio é você escolher aquela escolha de não fazer nada e ficar se lamentando ou angustiando porque você não está fazendo nada. Sim. Né? A gente sempre trabalha assim. Qualquer escolha que você fizer, você tem o poder na mão. Qualquer escolha que você fizer, agir ou não agir é uma escolha. Mas qualquer caminho que você escolher, você vai ter um resultado. Porque sucesso ou fracasso é resultado, certo? É resultado. Sim. Então, qual é o resultado que você quer ter? Porque quando você escolhe, não, hoje eu acordei meio bad, então o que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha cama, deitada em posição fetal, embaixo das cobertas, tudo apagado, ouvindo Jorge Mateus. Pô, o que vai acontecer? Né? Você vai estar retroalimentando uma tristeza que às vezes era desse tamanhozinho, controlável, né? E você alimenta isso de uma forma tamanha que ela foge do seu controle. Porque ela tá muito grande. Mas ela começou desse tamanhozinho e você escolheu alimentar ela. Agora você faz o contrário. acordei meio bege, não tô afim. Se arruma, bota a melhor roupa, salto alto, maquiagem, nem que seja pra ficar em casa. Você comunica uma outra coisa, porque sabe, abre o ombro, né? Levanta a cabeça, né? Sim. Mexe com o que você pode. Isso reflete diretamente nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Uma simples mudança de postura, né? É bem isso. O que você escolhe hoje, né? A nossa escolha vai influenciar totalmente na nossa rotina, no que a gente vivencia. E no final desse dia, já aconteceu isso comigo, né? Algumas vezes. Aí no final do dia eu falo, ainda bem que eu escolhi esse caminho, né? Ainda foi a melhor maneira de viver o dia de hoje. Que acontecem coisas boas. Você começa a enxergar o positivo, aquilo que tem de positivo no seu dia, nas suas dinâmicas, nas suas dificuldades, que a gente tem que aprender, né? Aconteceu algo ruim, tudo bem, aconteceu algo ruim, você vai ter que lutar para aquilo melhorar, mas você aprende a melhorar, né? E no final você consegue. É muito a ver com a intensidade que a gente dá, né? Porque diante de um problema, e eu gosto de entender problema assim, com tudo que demanda a solução. Né? É um problema, eu defini se eu quero escrever com a caneta azul ou preta, é um problema. Mas também é um problema essa pandemia. Então não tem é um problema, ponto.
né? Sim. Agora, como é que eu quero lidar com isso? Qual a intensidade que eu quero dar para isso? Porque quando eu choro sobre um leite derramado, por exemplo, já foi, já derramou. Eu não tenho nada que fazer contra aquilo. Então, a partir desse momento, eu tenho o poder da escolha. O que eu escolho? Acabar com o meu dia por conta disso, né? Me posicionar, ficar mal-humorado, trazer um monte de sentimentos ruins que vai refletir na minha postura, que vai refletir no meu resultado. Ou eu escolho deixar isso para lá, porque afinal de contas já foi. 10% é o que me acontece, né? 90% Sim. é o que eu faço com as coisas que me acontecem. E aí que mora o poder da escolha, né? Inclusive de reposicionar tudo. Até o nosso corpo, né? Exatamente. Ah, eu tô torta aqui. Ah, eu escolho e fica assim, tá bom. Quando você, sabe aquelas senhorinhas, principalmente japonês, né? Porque japonês tem aquela postura de ser muito humilde, de ser muito grato. Então eles são, de certa forma, não é submisso bem a palavra, mas eles são humildes. E você já viu que a maioria das senhorinhas japonesas, elas andam tudo bem arqueadinha, assim, que você olha e fala, gente, como que essa pessoa fica em pé? É a postura de você. Então, você vê o perfil que é passado de geração em geração, e a etnia assume aquela postura, e ótima aquela postura, mas de tão humilde, eles vão se abaixando. Sim. E no finalzinho... cada vez, quanto mais ela se curva, mais ela se sente submissa, né? Mais ela Exatamente. se sente humilde, né? É esse ciclo, né? Eu costumo falar que, assim, eu acho que é até um conflito de entendimento, né? Mas que o sentimento, ele não vem antes da postura. A postura é a causa do seu sentimento, né? Porque, por exemplo, um jogador de futebol que faz um gol, né? Qual é a postura imediata? É aquela pose de vitória, né? Ele pula, ele salta, é uma postura aberta, ombro aberto, rosto aberto, pulo, tudo é de expansão, né? E aquilo ali gera, aí vem todos os testosterona, né? Baixa hormônio, baixa cortisol, levanta, né? Mexe com todos os hormônios, trabalha o cérebro inteiro por conta da postura dele. Agora, se ele faz um gol contra, perceba, a ação é a mesma. Um gol a favor ou um gol contra, né? O que muda? O ato é gol, ponto. Fez um gol. Se ele fez o gol no buraco errado lá, a postura dele não é de vitória, é de fracasso. E aí gera um sentimento totalmente o contrário. Pelo mesmo ato, não é? Sim. É o que o meio externo influencia no meio interno, né? Na pessoa em si. Porque nesse exemplo, o gol contra, todo mundo fala, cara, não acredito, né, que você fez esse gol. E se fosse um gol a favor, onde? O que mudou, né? É bem isso. A gente... Pode falar. Não, e esse bichinho aqui é uma máquina, né? A programação que a gente manda, ele executa. Exatamente, a gente não tem controle dele, né? Não tem controle sobre isso, muito controle. Mas também a gente pode ter a visão de que quando a gente está formando lá na nossa infância toda essa questão de personalidade, de sentimentos, na verdade isso vem muito antes. A gente fala na microfisioterapia e nas outras terapias do nosso transgeracional, né? Então, quando uma criança nasce, ela não nasce um livro em branco. Ela já nasce com algumas questões do clã familiar, emocionais, que depende muito de como as pessoas passam, vivem aqueles sentimentos, aqueles fatores que acontecem, mas ela já nasce com algumas coisas lá que ficam dormindo, né? E a criança vai vivendo, vai crescendo, vai tendo as dificuldades dos aprendizados, conforme as situações vão acontecendo e a vivência que ela tem, aquelas situações que estão dormindo do transgeracional que a gente fala, elas podem despertar. E aí, do nada, você fala, mas ele dormia super bem, ou ele era uma criança feliz, e eu tô sentindo que ele tá meio cabisbaixo, ou ele parou de dormir, agora ele acorda com medo, sabe? Sim. E então, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele só ativou algo que já é do intrínseco daquela família. Então, a gente pode... Então, assim, não é a postura dele
que fez com que ele, mas sim, ele começou a sentir algo que não condiz, né? Então aí é onde a gente pode investigar também um pouquinho. Mas é emocional, né? É emocional. A emoção que gerou a postura. Entendi. É biológico, né, que a gente fala. É desse sistema límbico, entendeu? É totalmente inconsciente. Ele não tá sentindo assim porque ele escolheu. Ele se sente assim porque ele é assim. Mas aí a gente tem que ter um entendimento, buscar a fundo de que aquilo não pertence a ele e conversando, tratando, as coisas vão se alinhando. Às vezes é algo que acontece muito, né? Não sei se você já pegou pessoas assim e falar, mas isso sempre acontece na minha família, ou esse ciclo sempre se repete na minha vida. Porque nós somos cíclicos, né? Nós temos todo um ciclo de vida. Então eu tenho o dia, tem a noite, tem o claro, tem o escuro. Nós mulheres temos toda a nossa questão do ciclo feminino. Então nós somos cíclicos. E assim, isso tá longe de ser uma questão esotérica, né? Como a maioria trata, né? Não, é biológico, né? É biológico. Exatamente. E eu acredito muito que a gente é altamente ligado nessa questão das marés, como a lua influencia, mas sem ir para esse lado. Porque todo mundo fala, virou a lua, nasceu. Por quê? Porque tem aumento de sangue, as cirurgias, quando tem a lua cheia, sangram mais. E isso é científico, isso é verdadeiro. Sim. Não é algo que a gente não pode acreditar. Até o nosso processo de pensamento, por exemplo. A mulher, quando ela está na fase ovulatória, é o período de maior criatividade. Né? Então, é comprovado, é onde mais flui, né? Toda a criatividade, por exemplo, para produção de conteúdo, né? Para produzir um curso, para ter uma estratégia, para pensar numa ideia. É onde surgem as melhores ideias, está tudo ligado, né? Sim. Sim, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso, né? Então tá ficando mais fácil de tratar. Porque antes, logo no começo, até a Heloísa, que é a minha fisioterapeuta, ela é minha madrasta, mas ela é a fisioterapeuta que me acolheu aqui em Campo Grande, né? E ela falava, e eu tinha acabado de chegar aqui, a gente conversando sobre os pacientes, ela falava, mas Catarina, tá muito mais profundo dele. Eu falei, Elo, que mais profundo? Tipo, é uma dor de cabeça, vamos focar na dor de cabeça. Até eu ir evoluindo, né, no meu conhecimento. Sim. Mas naquela época, quando ela falava pra pessoa, não, mas a sua dor de cabeça, tô usando um exemplo, né? A sua dor de cabeça, ela tem a disfunção aqui de ATM ou da cervical, não sei o quê, mas ela tem um fundo emocional, você tem que olhar para aquilo. A pessoa olhava para ela e falava, tipo assim, você é fisioterapeuta, eu vou na psicóloga. Sabe assim? Eu só vim aqui para tratar a minha coluna, né? Minha coluna. Ou seja, então então você não vai melhorar. E mas aí hoje tá muito mais fácil. Uma crença enraizada também, né? De tradições, né? De coisas antigas ou de crenças que nos fazem, por exemplo, ter verdadeiros preconceitos com alguns conceitos, né? Por exemplo, você falar que a fase da lua interfere, você fala, não, mas a minha religião não prega isso. Mas eu não estou falando disso, né? Preconceitos com as próprias palavras, com próprios... O coach, como tem preconceito, amiga? Você fala, eu sou coach, mas você fala, vixe, escuta, né? Você sabe qual, né? Você tem conhecimento sobre uma única versão da história? E aí você tomou isso como verdade? Não existe uma única versão para a história, né? E é assim com tudo isso. Tem toda uma crença de tradição por trás disso que impede as pessoas de se abrir para um autoconhecimento muito maior, para uma cura muito maior, né? Para uma transformação postural, emocional, de pensamentos muito maior, porque tem crenças limitando. Né? Sim. E eu não estou falando de crença de religião, né? Estou falando de coisas que ela aprendeu que era assim, ela tomou isso como verdade, né? E impede ela hoje de evoluir em muitas coisas, né? Você deve passar por isso, né? Eu conheço muitas pessoas que não fazem terapia. Sim. Pode falar. Não, eu conheço muitas pessoas que não acreditam na micro. Que tem porque é um toque sutil, né? Eu falo, gente, então quem eu sou a pessoa mais racional do mundo e o negócio fez um milagre na minha vida. Como assim? Não, vai lá ver, né?
Vai lá e experimenta. Não, mas agora já melhorou muito. Mas no começo era assim, mas o que você fez? Porque quem não conhece a microfisioterapia, são toques sutis, onde a gente tem toda uma questão, todo um cronograma a seguir, né, do nosso corpo, é um estudo embasado. E é só que eu vou tocando e tal, às vezes a gente conversa, né, algumas questões. E aí ela fala, mas como que você sabe disso? Como é que você fez? Eu falei, gente, não, é ciência. E acredita, abre o coração, né? Se você veio aqui para procurar e para pelo menos conhecer, é porque você está disponível. Então, acolhe tudo que aconteceu e tenta trabalhar, né? É Sim. mais ou menos isso. Quando você fala das crenças limitantes... Pode falar. Pode falar. Pode seguir. Eu ia falar que quando você fala das crenças limitantes, vou voltar lá na nossa infância, né? Eu tô vendo um livro da Elisama Santos, que é de comunicação não violenta, né? E ela fala muito de como... não sei se isso dá... Pra mim, tem muita verdade, mas nem pra todo mundo tem, né? Mas ela fala muito de como você trata o seu filho, como é que você... Que nós temos enraizado, que a maneira de como nós temos que agir ou nós temos que educar é na rispidez, é certo, não é certo, não é certo, você tem que me obedecer. Ela dá um exemplo de que ela estava conversando com uma criança, e essa criança estava com um cachorrinho. E o cachorro começa a latir. Aí a criança vira pro cachorro assim, para de latir agora, e dá um tapinha nele, né? Então ela falou assim, mas por que você fez isso? Tia, porque ele tem que me obedecer. Ele não é para ele latir. Olha como a gente tem essa crença, e isso vai passando, isso é natural. Eu não tô falando que é errado, nem que é certo, mas se a gente parar para pensar, olha como a gente mostra para as nossas crianças a rispidez, como você ser aceito, como você se posicionar. Você pode se posicionar conversando e mostrando o que você tem, né? Mas é muito mais intrínseco da gente se posicionar talvez de uma forma mais ríspida, então ou você aceita o que eu tô falando, ou a gente não conversa mais, que aí entra em negócio, em correlação, né? E assim, a gente é ensinado, os nossos pais fizeram o melhor que podiam. Eles nos educaram da forma que eles foram educados. Então, é lá atrás, né? Então, quando você vê uma criança fazendo isso, de onde ela tirou? Alguém ensinou que era assim, né? E aí, você contando a história do cachorro, eu pensei em uma outra coisa. Eu pensei, caramba, mas a natureza do cachorro é latir, né? E de repente alguém bate na boca dele e fala, não, não late. E isso acontece com a gente quando criança. A nossa natureza é criativa, é questionadora, né? No sentido positivo, né? Nós somos abertos, nós somos alegres, e de repente a gente vai sendo podado de tanta coisa, por todo, né, um sistema educacional, de repente. A gente não aprende nem a dar nome para as nossas emoções, né? Porque para de chorar, menino, não tem nada de chorar. Tá com medo do quê? Não tem que ficar com medo de nada. Podam todas as nossas emoções. Aí a gente cresce, extremamente racional, e quando a gente chega adulto, alguém fala pra gente assim, você precisa dar nome para as emoções. Mas peraí, eu não aprendi isso. Eu fui podado lá atrás. Não é? Fala, mas uma como loucura. Assim, né? Aí quando você cresce, é adulto, o que você faz? Vai passar por um processo de autoconhecimento para aprender a dar nome para as emoções, para tirar dor do corpo, né? Para arrumar cabeça, mente, coração, tudo mais. Né? Para poder seguir na vida, né? Tudo que você poderia ter. E é bem isso que você falou, é um padrão que, assim, que é o que a gente vem aprendendo, e tudo bem com isso, né? Porque é o que tinha de melhor. Que poderia, Mas a gente pode mudar isso. E conforme a gente vai tendo essa inteligência emocional, a gente vai conseguindo. E essa Elisama, ela fala muito assim, quando você for cuidar do seu filho, ou dar bronca no seu filho, ou ensinar, né? Pergunte como é que você tá com essa situação. Por que você tá sentindo isso? Por que você tá com raiva? Se questione o porquê do seu sentimento, né? Para você poder ter o discernimento que a criança não tem, e não vai ter ainda mesmo, para saber de como abordar aquela criança. Porque acho que esse é o caminho, a gente ensinar as crianças, né? Ensinar o sentimento, a inteligência emocional, no caso. Sim. Desde criança. Olha, é um tema, né?
que eu acho que deveria ter, né? Algumas escolas já têm, graças a Deus, né? Mas não é a maioria. Mas a gente tem que aprender a lidar com essas emoções, a fazer gestão das nossas emoções desde cedo, né? Porque imagina essas crianças que estão em escolas hoje, que você aprende a fazer a gestão das emoções, que você tem matérias de inteligência emocional. Tem até um projeto do Augusto Cury que é fantástico em algumas escolas, né? Ensinando sobre isso. Tem algumas escolas aqui em Campo Grande que tem. Imagina como vai ser esse adulto, né? Sabendo reconhecer as suas emoções, sabendo canalizar as coisas e não somatizar, né? Como vai ser evoluído no comportamento, mas também no sentimento, né? Também nessa postura realmente. Porque se você aprende a fazer a gestão, você não somatiza, você canaliza, é diferente, né? Sim, exatamente. Aí você consegue ter não energia. Quer dizer que você não vai sentir, né? Mas você sabe o que você está sentindo, né? E consegue se resolver. Acho que a ideia é se resolver. Para você evitar todas essas questões e toda essa somatização que vai um dia agredir o seu corpo. Sim ou não, né? Mas possivelmente ela pode gritar pelo corpo. Em algum momento isso vai aparecer, né? Talvez até, que eu já vi acontecer, não aparece no adulto. Ele sofreu lá na infância, mas não aparece no adulto. Mas quando ele tem filho, ele replica. Aquela dor, ele replica lá na frente, né? É bem isso. Eu tive a Maria Luísa agora há pouco tempo, né? A Maiara, né? A Maiara, ela falou que tem a disciplina positiva comunicação não violenta. É bem legal mesmo, eu tô gostando bastante. Porque, na verdade, para mim, a comunicação não violenta, e a gente pode colocar o nosso corpo aí, como ele se comunica, quando a gente começa a olhar para essa maneira de... A gente cuida da criança. Que a gente travou. Será que foi eu? Você tá me ouvindo? Oi, agora eu ouvi. Deu uma caidinha aqui e voltou. Então, porque a gente começa a tomar consciência do que a nossa criança interior, né? Do que a gente sofreu lá na infância e não conseguiu se resolver. E aí agora a gente tem a oportunidade de falar, eu tô sentindo isso por causa disso, mas não é bem aí, né? Então vamos... Né? E assim, longe de romantizar a maternidade, ainda mais nesse período, né? Em que os pais estão tendo que reaprender a educar os filhos, né? Porque por conta desse isolamento, né? Até a Fernanda tava falando aqui, ó. Ouvindo vocês falando, eu tô achando bom que a Mimi tá em casa. A Mimi é a filha dela, né? Tá na prática aprendendo tudo isso. Porque não é que, eu vou romantizar isso. Não, você não pode, né? Nunca estourar com seus filhos. Você tem que respeitar o seu sentimento também. É a sua válvula de escape. Mas é você saber acolher isso a ponto disso não virar uma crença, um trauma, uma dor pro teu filho. E nem pra você, né? Você falando isso, porque aí você fala, ai meu Deus do céu, eu gritei com ele. Tudo bem, não era pra ter gritado? Poderia não ter gritado? Talvez. Mas tudo bem. Agora, por que você gritou, né? Tenta ver o que você estava sentindo. E aí você vai evoluindo o caminho. E esse que é o interessante. Que eu acho que é o contexto. Porque é um jogo de toma lá da cá, tem horas, né? Então você grita ali e aí você não conserta lá e você ainda se culpa. Então são duas pessoas carregando dores, né? Exatamente. É bem isso. E quando a gente fala... Poderia ser resolvido, né? Com uma conversa, com amor, né? Tudo se resolve com amor, né? Amando, tudo de uma forma ou de outra. Sim. O amor é a vibração mais alta que a gente tem, né? Então, quando a gente consegue sentir o amor, tudo se resolve. A gente consegue... Na dúvida, ame, né? Na dúvida, ame. É bem isso mesmo. E quando a gente não consegue expressar o que a gente fala, expressar o que a gente gostaria, o que a gente quer, a gente não põe pra fora, a gente não fala, a gente pode ter uma dor de garganta, a gente pode adoecer. Então, a minha visão, né, na fisioterapia, aonde você tem a dor, ou aonde você tem uma doença recorrente, seja, criança tem muita dor de garganta. Por quê? Por conta disso. Porque eles não sabem falar o que está acontecendo. Ou, muitas vezes, eles são muito podados, porque está fazendo coisa errada, ou porque é arteiro demais. Então, quando você tiver uma dor, tenta entender o que é aquilo no seu organismo, qual é a função biológica dele. Então, a garganta, de certa forma, ou é engolir o alimento, engolir algo, ou falar, né? Então,
Então, o que você não conseguiu fazer aí nessa situação? Você não conseguiu se expressar, você não conseguiu falar, pôr pra fora, ou você não conseguiu engolir aquilo que aconteceu com você? Então, mas isso eu dei o exemplo da garganta, mas para todas as questões dos nossos órgãos, procura a biologia, qual é a biologia dele, a função biológica dele, né? E você pode desenvolver algumas questões aí para fazer uma reflexão. Tem até, acho que aquele livro que eu te falei, né? Eu tô sem ele aqui, não tô em casa. Que ele fala, todas as nossas dores são emocionais, né? Então ele tem uma... não vou lembrar o nome. Fernanda tá aqui, me ajuda a lembrar o nome do livro aí, Fernanda. Que ele fala assim, por exemplo, dor de garganta, né? O que é a função biológica, né? Ele tem uma tabelinha, assim, sabe? E aí ele fala o que é, olha, você deixou de falar alguma coisa, né? Ou não gostou, teve que engolir. E ele te dá algumas frases de afirmação que trabalham a questão emocional para te ajudar a digerir essas coisas melhores, né? E é bastante interessante. Não vou, agora, daqui a pouco eu lembro o nome, agora eu não lembro. Eu não lembro o nome dele, mas é bom isso, porque você vai reafirmando coisas, são frases onde você vai reafirmando a sua fragilidade, né? Para você encontrar a sua fragilidade e isolando ela para você se recompor. Sim. De novo, né? Ele passa pelo processo de tomada de consciência. Então, você sai lá dos 95% de inconsciência e vem para a consciência. Então, eu já sei que é isso, né? Então, agora vamos trabalhar mentalmente, emocionalmente, para que isso não reflita no meu comportamento ou na minha postura, né? Para que não vire um círculo vicioso, né? Mas você faz a roda girar ao contrário e começa a virar um ciclo virtuoso, né? Você toma as rédeas da situação, né? Literalmente também sobre isso. O que você não controla, tá lá. Mas o que você controla que pode fazer com que esse ciclo virtuoso aconteça? A sua comunicação, a sua postura, né? E você cada vez mais buscar esse autoconhecimento. Porque quanto mais eu sei de mim, mais eu consigo controlar. Eu não controlo o que eu não sei. Eu só controlo o que eu sei, né? Exatamente. É bem isso. E quando a gente começa a ter o controle dessas situações, a gente reflete no nosso corpo, né? Na questão de... quando a pessoa tá lá, eu tô tratando RPG com ela, e ela melhora, mas volta. Melhora e volta, melhora e volta. É porque tem sim algo no emocional, onde ela tem que acessar, onde ela tem que tomar consciência para poder ter o start. E não é um exercício, não a gente muda a chavinha, mas até mudar a chavinha e você manter a chave mudada, é um exercício diário, né? De você... É que tem um hábito instalado lá, né? Que você tem que desconstruir. Então, no começo, é difícil, porque você tem que pensar para fazer. Diferente. Sim. Daqui a pouco, aquilo fica automático, né? Então, mas a gente tem que construir tudo isso daí. Então, muitas vezes a gente sai de lá linda, né? Peito aberto, arrumadinha, nariz alinhado, porque não é nariz em pé. Aí, a hora que volta... Ai, meu Deus. Mas é uma construção. É um processo, né? Imagina, há quantos anos você pensou isso, sentiu isso e se comportou assim, né? Em uma hora, Catarina, não faz tanto milagre, né? É um processo, né? A gente tem que fazer o milagre juntas. E você sabe que tem uma estratégia até de uma cientista chamada Amy Cuddy. Ela é uma pesquisadora, ela é uma psicóloga e ela estuda a questão da postura, né? A relação da nossa postura com as nossas emoções. E eu falo que é uma estratégia proativa, porque assim, você não está esperando sentir, né? Para agir. Ele te coloca para agir antes de você sentir. Então, por exemplo, você se considera uma pessoa insegura. Nossa, eu sou muito insegura. Se eu tiver que passar, por exemplo, uma entrevista de emprego, eu tô lascada, eu vou tremer, minha mão vai suar, né? A minha postura vai dizer, eu não tenho segurança para este cargo, não me contrate, né? Porque a nossa postura fala isso, né? Sim. Então, é um sentimento, é uma emoção que você já sabe. Então, o que ela fala? Ela fala que a nossa postura, tá? Ela causa os nossos sentimentos. Aquela teoria que eu te falei é dela, né? Ela causa os nossos sentimentos. Então, se você sente essa insegurança, você pensa que é insegura. Então, o seu corpo
ele só responde a isso. Então, ela ensina para nós, nas teorias dela, ela tem um livro que chama O Poder da Presença, que é maravilhoso. Tem um TEDx dela que é fantástico também, falando como ela saiu de toda uma timidez que ela tava para ser uma mestre palestrante, né, maravilhosa, né? Por conta de tratar essa postura. E ela fala das posturas de poder, né? Da força que tem a gente ser proativo com o nosso corpo. Porque, né, como a gente está falando aqui, posturas abertas indicam vitória, indicam poder, né? Olha um jogador de futebol que faz um gol, né? E tudo isso gera hormônios, né? Quimicamente, o teu cérebro trabalha para mudar suas emoções através da sua postura. E aí ela traz a teoria popularmente conhecida como a teoria da Mulher Maravilha, né? Que é aquela pose onde você coloca a mão na cintura, o olhar, a cabeça elevada, né? E no estudo dela, ela disse que se você mantém essa postura por 2 minutos, antes de qualquer decisão, atuação, interpretação, entrevista de emprego, e tudo mais, esses 2 minutos de postura de poder, eles têm a capacidade de trabalhar química interna que vão mudar os seus sentimentos e os seus pensamentos. Consequentemente, vai mudar a sua comunicação, a sua postura, o seu comportamento. Sim. Né? Então, é fantástica a teoria dela, né? No livro, ele traz todos os dados, todos os estudos, ela faz toda uma relação com a postura do reino animal, né? Olha um leão, a hora que ele vai impostar, né, o seu poder, né? Diferente de um ratinho com medo, né? Tudo se reflete nessa postura. Então, o estudo dela fala isso, e quando a gente traz para o dia a dia do comportamental, aqui na nossa realidade, né? Você fala, mas peraí, se eu percebo que eu estou vivendo, por exemplo, né, em pandemia, nossa, várias pessoas vêm procurar, Michele, eu estou entrando em depressão, não sei o que eu faço. Eu não tenho o que fazer. Eu perdi o emprego, tudo que está acontecendo no mundo, e a pessoa não tem como reagir. Então, ok, o que não tem controle, não tem controle. Você não consegue controlar o externo nesse momento. Você não consegue controlar os seus pensamentos, seus sentimentos, mas você controla a tua postura. Então, começa percebendo como é que está a sua postura agora. Você está falando comigo e está caída? E está debruçada sobre a mesa, né? Porque isso vão gerar sentimentos. Você está acordando e está passando o dia de pijama? Porque isso vão gerar sentimentos. Né? Então, olha o poder da nossa comunicação não verbal. E assim, eu sempre falo, assim, Catarina, eu falo, não acreditem no que eu tô falando, vai lá e testa. Testa, mudar a tua postura ativamente, proativamente. Sabe? Você escolher mudar a sua postura. Para você ver como isso reflete na qualidade de vida, na qualidade dos seus pensamentos, na qualidade dos seus sentimentos. É imediato. Porque isso aqui é máquina. Qualquer programação que você mandar para ele, ele vai executar. Sim, é bem isso. Quando você falou da postura mais aberta, da postura de dominância, né? A gente tem essa postura biologicamente porque o nosso instinto é sobrevivência. Então, como é que você sobrevive de alguma agressão? Você tem que ser de um agressor, né? Você tem que ser maior que ele. Então, essas posturas abertas que nos tornam maior, que nos tornam uma pessoa... Eles te dão a segurança de que aquele agressor vai ter medo. Então, ele não vai te agredir, ele não vai te acuar. Quanto a outra postura, quando você tem medo ou quando você é inseguro e tudo mais, você se fecha para tentar se proteger. Mas, para quem olha de fora, você é uma presa fácil, vamos dizer assim. Então, às vezes, para aquela situação, você não serve, né? Porque você tem que ser grande, você tem que ir em busca, você tem que se fazer por isso, né? Então, isso biologicamente também acontece. Quando a gente está em ataque, a nossa química, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, eles mudam para que a gente tenha todas as forças e todas as ideias possíveis. Só depois disso que você vai ter uma dor de barriga, você vai fazer xixi, você vai sentir fome. Tanto é que fala, só uma consequência, né? Exatamente, que aí depois relaxa e fala, agora eu posso sentir tudo, mas enquanto eu tô fazendo minha prova, enquanto eu tô fazendo minha análise de currículo, eu não sinto nada, tô tudo bem. Depois vem a reparação de tudo que você passou.
Aí vem a vontade de fazer xixi, a vontade de ir no banheiro, uma gripe, uma doença, para reparar aquele estresse que você passou de forma positiva. Sim. Então a biologia, ela traz um pouquinho isso aí também. Né? Eu acho muito massa como tudo isso conversa, sabe? Como uma coisa se reflete, né? E assim, a minha conclusão de verdade é que eu preciso sair daqueles 95%. Porque quando eu tenho consciência, eu tenho o poder de controlar ou de buscar uma ajuda, né, para isso. Mas quando eu não tenho consciência, eu tô lá inserida nos 95%, eu vou apenas reagir emocionalmente às coisas. E aí eu vou acumulando, né? Existem casos, tem um documentário no Netflix de uma mulher que ela voltou a andar, não sei se você já viu, chama Health. Ela, com o poder da mente, né, trabalhando mentalmente, curando as emoções, ela voltou a andar. Tamanha era a somatização dela, né, com relação a isso. Então, é muito poderoso esse bicho aqui, né? E a gente usa 3% dele, né? Mais ou menos, é isso aí? Mais ou menos, Pois é. Então, como a gente pode desenvolver e organizar melhor os nossos sentimentos, o nosso inconsciente? Eu acho que a ideia é mesmo a gente começar a se questionar, né? Eu ajo dessa maneira, ou eu falo dessa maneira porque eu gosto e eu me sinto bem assim, ou é por alguma defesa? Ou aquilo não me faz bem. Por que que aquilo não... Não é só falar, aquilo não me faz bem, então eu não quero olhar para isso. Não. Por que que ele não tá me fazendo bem? Tapete, né? Ela vai continuar ali, vai continuar sujo, né? Então, e buscar desenvolver ajuda, né? E para você se conhecer, porque quando a gente tem o domínio dos nossos sentimentos, pelo menos de grande parte, né? Dos nossos sentimentos, a gente consegue desenrolar melhor as nossas situações, né? Então a gente a gente não somatiza, a gente sofre, mas depois a gente se reorganiza. Então as coisas ficam mais fáceis. E a gente consegue se posicionar melhor, né? Eu acho que a nossa posição é muito importante também. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, por exemplo, existe um estereótipo de que equilíbrio emocional é você não sentir raiva, é não sentir medo, é não sentir coisas ruins. Não, pelo contrário, você vai sentir. Mas você vai sentir as coisas certas na hora certa e vai saber o que fazer com esses sentimentos. Né? Não vai colocando medo, raiva, vai botando em cima do ombro, a mochila vai ficando pesada, né? O equilíbrio, a inteligência emocional é isso, você saber fazer a gestão das suas emoções. Né? Não é não sentir, é sentir as coisas no momento em que tem que ser sentidas, de acordo com o que aconteceu. E tá tudo bem. E tá tudo bem, acho que é bem isso mesmo. Quando a gente para de julgar, né? De um auto-julgamento e de julgar o outro também. Porque quando eu sempre falo, e isso eu torno princípio pra mim, porque há um tempo atrás, com tudo, eu tinha muito assim, eu sempre achava que do outro era melhor, assim, sabe? Porque eu não tinha a minha segurança. De certa forma, né? Então eu falo, quando aquilo do outro te incomoda muito, se você aponta muito pro outro, faz a mesma pergunta para você, porque provavelmente aquilo ou tá em falta, ou você não consegue alcançar e gostaria. Então é importante a gente... Tem uma frase da Rafa Brits que ela fala assim, todo julgamento é uma confissão. Excelente. Olha que frase, eu adoro ela, é isso. Todo julgamento é uma confissão, né? Então olha pra você, né? Olha o porquê. Exato. Não é errado você julgar o outro, vamos dizer assim, tá? Se eu tô julgando ele, então resolve por que você tá sentindo isso, né? Busca isso. Tá sempre aqui, a resposta tá sempre pra dentro, não tá pra fora. Tá sempre pra dentro. É bem isso, exatamente. E acho que é um pouquinho isso que eu queria conversar, que eu queria mostrar. Na verdade, se eu deixar, a gente vai conversando, né, a tarde inteira, porque é um assunto interessante. E eu queria te agradecer. Eu tô falando assim porque acho que falta um minuto. Acho que já vai. Então, eu te agradeço por você ter aceitado o meu convite. Eu gosto muito de você. Eu acho que você é uma profissional e uma pessoa assim maravilhosa, porque tá sempre alegre, sempre buscando o melhor, sempre extrovertida. E fiquei muito feliz da nossa conversa hoje. Muito obrigada. Pelo convite.
De verdade, adorei, adoro conversar sobre isso, né? Você também é um profissional que eu admiro muito, você fez muito bem para mim, para o meu marido, em vários momentos da nossa vida, e ainda faz, né? E que bom que as pessoas possam conhecer tudo isso e virar chavinhas aí de que é possível ser diferente, né? Fico muito feliz. Você vai deixar salvo essa live aí no IGTV? Vou deixar salvo legal. no IGTV. Aí eu compartilho lá no meu também. Combinado, Show então. de bola. Obrigada.